Boa noite, meus irmãos. 20 horas, 30 minutos. Estamos agora aqui com vocês, ao vivo, começando a nossa aula de hoje do nosso curso de mediunidade. Mais gente chegando aqui. Sejam todos bem-vindos. É um prazer para nós estarmos aqui com vocês. Mais uma vez, Dona Eliane chegando, para este nosso treinamento, este nosso curso, estudando a mediunidade. Tá? Nós já estamos aqui em 13 pessoas na sala, 12 pessoas. E, inclusive o Paulinho, que também já está ativo aí, né, Paulinho? Bem-vindo, bem-vindos todos vocês a este nosso curso, que Jesus nos fortaleça, nos guie, nos conduza através dos grandes amigos espirituais, para que o nosso aprendizado esta noite seja bastante proveitoso, que a gente aprenda muito e possa praticar mais ainda. Obrigado pela presença de vocês. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo agradece imensamente o carinho de todos. Tá? Paulinho, boa noite, seja bem-vindo. Um bom curso para todos. Boa noite, gente. Mais uma vez, é uma alegria a gente estar reunido aqui, né? Como já virou costume, a gente se encontrar todas as terças-feiras para a gente conversar um pouco mais, debater a respeito desses assuntos fantásticos que são tudo que diz respeito aos ensinos, aos ensinamentos que a gente recebe, que a gente conquista através do estudo da mediunidade de uma maneira geral. Gente, essa aula que a gente vai conversar aqui hoje, que diz respeito às dúvidas, perguntas que a Ellie respondeu, que ela comentou, sobre as duas últimas aulas que nós fizemos, né? E é importante a gente compreender que esse assunto de mediunidade, de tipos de mediunidade, ele é muito extenso. Vou comentar que, para a gente fazer um resumo aqui, para mim, resumir uma aula dela em meia hora, acaba sendo bastante difícil, dado a diversidade do assunto. A gente poderia complementar em muito tudo aquilo que ela expõe nas aulas dela, se a gente tivesse tempo para isso. Em especial na aula de hoje, que foram as dúvidas que ela respondeu, eu achei que ficou bem coeso o assunto, bem simplificado e bem explicado. Então, qual é a sugestão? Melhorou um pouco o áudio? Qual é a sugestão que eu faço no dia de hoje? A gente tem aí, nós estamos aí em 13 pessoas na sala de aula, né? Pessoas de outras casas espíritas, só de Três Pontas, né? Qual que é a minha sugestão? Nós podemos dizer que esse curso de mediunidade, nós estamos hoje na aula do meio, a metade do curso, né? Então, o que acontece? Nós já vimos bastante coisa e eu gostaria, hoje, de ouvir um pouquinho aí do pessoal de Três Pontas, da Maria Flávia, da Dona Eliane, a respeito do que vocês conquistaram de aprendizado, já que vocês também já sabem bastante coisa a respeito da mediunidade, o que vocês colocaram em prática de forma efetiva nos trabalhos que vocês estão desenvolvendo nas casas espíritas de vocês. É importante a gente ter esse debate. Esse é o objetivo da nossa aula, né? Então, eu gostaria de ouvir de vocês aí o que realmente, efetivamente, vocês colocaram em prática com isso que vocês já estudaram, com tudo isso que foi explanado até agora. Fala um pouquinho para a gente aí, Maria Flávia. Abre o teu som, abre o teu áudio aí, vamos conversar um pouquinho.
Estou vendo a Maria Flávia falando que o centro aí em Três Pontas ainda não voltou a funcionar, né? Vocês ainda não tiveram autorização da vigilância sanitária para poder iniciar os trabalhos, né? Mas, assim, a gente tem outros médiums aí na turma. É importante que a gente debatesse, né? Porque essa aula de tira dúvida aí que a gente teve com a Evelyn, eu acho até desnecessário eu ficar aqui repetindo as mesmas perguntas, né? Tenho certeza que outras perguntas diferentes daquilo que ela debateu, né? Outras dúvidas devem surgir e vamos aí, vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto, né? A Maria Flávia falou o quê, Maria Flávia? Parece que você está... Fala frase. Muito legal. Não, durante o negócio dele. Não tá legal. Ah, tá. Realmente, Maria Flávia, nós iniciamos aí os trabalhos, a abertura lá das reuniões públicas lá, de uma forma bastante cuidadosa, mas o nosso objetivo aí, a partir de janeiro, é a gente voltar com todas as reuniões mediúnicas lá na casa, né? As reuniões que a gente tinha na quarta, na quinta e no domingo, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, os médiuns precisam desse desenvolvimento mediúnico. É como eu sempre brinco, médium que não trabalha, dá trabalho. É necessário esse trabalho, é necessário esse auxílio, isso é de suma importância, né? Mas vamos lá, gente. O que são as dúvidas que poderiam ficar aí com relação a essas últimas aulas que nós fizemos? Tanto negativa quanto as positivas. Mais ativa divulga mais. Com certeza, né? Gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, porque senão fica um monólogo. Seria importante a gente ouvir vocês conversarem. Não precisa ficar com vergonha de abrir a câmera, de abrir o microfone, não. Como se diz? Aqui todo mundo é conhecido e está todo mundo aí para conversar e colocar em prática esses aprendizados, né? A gente tem uma forma. Quando a gente vê a primeira pergunta, a primeira dúvida que a Evelyn comentou, né, diz respeito àquela questão lá, o que o médium deve fazer quando ele é influenciado de alguma forma por algum espírito fora da casa espírita, né? Como o médium deve proceder? Gente, é verdade, às vezes as pessoas acham que o médium não pode ter uma vida normal. É claro que pode e deve ter uma vida normal, desde que ele tenha desenvolvido e educado a mediunidade dele, né? A partir do momento que o médium desenvolve a sua mediunidade, que ele passa a trabalhar, ele vai viver uma vida normal, né? O que acontece? Aquele médium educado, quando ele sofre uma influenciação fora da casa espírita, né? E muitas das vezes as pessoas cometem o erro de acharem que só existe espírito dentro da casa espírita. Muito pelo contrário, os espíritos estão conosco durante todo o nosso tempo. Eles estão na nossa casa, eles estão no nosso local de trabalho, eles estão nas igrejas, estão conosco muitas vezes em festas, né? Então, aquele médium que tem aquela sensibilidade mais apurada, né? Quando ele sente a presença de algum espírito, o que ele tem que fazer? Ele tem que conversar com aquele espírito, porque ele é capaz de fazer isso, o médium pode conversar com aquele espírito que está se aproximando dele, ele deve evocar o seu espírito, o seu mentor,
para que ele possa auxiliar no encaminhamento daquele espírito para a casa espírita, para que ele seja atendido em uma próxima reunião mediúnica, se ele tiver em condição, fazer a leitura do Evangelho, enfim. A gente tem que entender que tudo se dá através de sintonia, tudo se dá através da vibração, da forma como o médium está vibrando. Se o médium estiver vibrando uma sintonia bastante elevada, uma sintonia boa, né? Os espíritos que vão se aproximar dele são espíritos bons, são espíritos de luz, nunca espíritos zombeteiros. E aí, o médium não vai passar tanto perrengue, vamos falar assim, né? Se ele tiver desenvolvido, com a mediunidade educada e promovendo a reforma íntima, que é o que o Prado acabou de falar aí. Não basta que um médium frequente reuniões mediúnicas, gente. Não é só o médium, não. Todos nós. Não basta que a gente frequente a casa espírita. Muitas vezes a pessoa é espírita apenas dentro do centro. Mas quando ela sai para fora, os atos, as atitudes dela, cotidianas, não dizem respeito a uma pessoa conhecedora da doutrina espírita. Então, é necessário que todos nós nos tornemos pessoas melhores, que a gente deixe de lado cada vez mais as nossas imperfeições, esse é o nosso objetivo enquanto encarnados aqui no planeta Terra, né? Deixarmos cada vez de lado, cada vez mais as nossas imperfeições e conquistarmos as virtudes que ainda nos faltam. Então, assim, muitas vezes a pessoa é espírita só dentro da casa, e quando sai para fora, ela não é. E aí vem a sintonia baixa e com ela a influenciação dos espíritos imperfeitos, dos espíritos zombeteiros, que na maioria das vezes querem apenas nos prejudicar, né? Então, gente, vamos lá. Nenhuma dúvida? Nada, nada? Então tá todo mundo afiadinho, né, Silvio? Nenhuma dúvida, gente? Vai, Paulinho, eu fico aqui só olhando aqui o chat, te acompanhando, parece que tá tudo bem, né? Eu tô falhando muito, Maria. Falta assim. Não tá legal, não. A gente está aqui para esclarecer as dúvidas, gente, para complementar esse trabalho que a Evelyn tem apresentado para a gente, né? Eu tenho certeza que as dúvidas surgem, mas às vezes as pessoas ficam envergonhadas de fazer perguntas. Não precisa se envergonhar, não. Está todo mundo aqui para aprender. E tenho certeza que às vezes pode surgir alguma pergunta aí que a gente não sabe responder, que a gente vai ter que pesquisar e voltar depois para responder, né? Já que ninguém aqui é catedrático em doutrina espírita. Todos nós somos aprendizes, né? Eu não estava dormindo. Como dizem, a pós-graduação em doutrina espírita, ela não se dá no planeta Terra, ela se dá lá no plano espiritual, né? Aqui, realmente, nós ainda estamos iniciando esse projeto de espírita. Nós somos eternos. Nada. Paulo, você está aí? Fala alguma coisa para a gente a respeito da mediunidade. Que exemplos que você pode citar para a gente aí, já que você já tem uma longa jornada de experiência aí. Boa noite. Fala, meu amigo. Você está falando aí sobre a dificuldade do médium,
dependendo do ambiente, a aproximação do espírito, eu entendo a equipe mediúnica como família. Tem aquela prática aqui do trio, né? O médium de orientação, o médium fônico e o de sustentação. Quem diz, mano? É o Paulo Precisar Colinho, que recebe o médium, que sempre falou que sempre estava ninguém. Ah, nossa. junto com. É um compromisso que a gente tem que firmar entre os trios. Se complicar mais, chama outros companheiros. É de afinidade também entre os membros da equipe mediúnica. É uma família grande e é importante o médium, qualquer dificuldade, saber poder contar com todos eles. Principalmente aqueles mais próximos, né? O médio de orientação, o médio de sustentação, que é o nosso jeito de trabalhar aqui. Entendeu? Exatamente. A doutrina espírita é o sacerdócio, né, Paulo? Tem que Isso. haver responsabilidade entre todos os componentes da reunião. A gente vê que as reuniões mediúnicas que a gente tem desenvolvido lá no centro, como existe um fluxo grande de trabalhadores, e muitas vezes o trabalhador ele vai numa reunião, ele falta na outra, né? Às vezes por um motivo ou outro, muitos estão faltando. Então, hoje, as nossas reuniões de desenvolvimento mediúnico, às vezes é muito difícil a gente realmente formar esses trios fixos, que é o objetivo, né? Sempre o importante é que trabalhe o esclarecedor, o médium psicofônico e o sustentador, para que haja realmente uma comunhão de ideias, uma comunhão de pensamentos naquele trio, para que isso facilite a comunicação dos espíritos. E não só daquele trio, como todos os demais componentes da reunião, os demais componentes daquela mesa, né? Tem que haver uma empatia entre todos os participantes daquela reunião. Esse é o objetivo, é dessa forma que a coisa deve acontecer, né? E a gente tem que entender que, por que tem que haver essa empatia entre todos os componentes, né? Eu já participei de reunião mediúnica onde o espírito que está se comunicando, e às vezes era uma reunião onde a comunicação era individual, né? Às vezes, se a pessoa que está assistindo à manifestação, ao esclarecimento daquele espírito que está se manifestando, se ele é um médium esclarecedor também, e ele pensa assim, mas se fosse eu que estivesse lá, eu não estaria falando com o espírito da forma que fulano está falando. Os espíritos que conseguem ver o nosso pensamento plasmado, ele pode colocar aquele nosso amigo que está trabalhando com ele, que está esclarecendo ele, numa situação complicada. Por exemplo, o espírito pode falar para ele, mas espera aí, nem o teu companheiro aí da reunião está concordando com aquilo que você está falando para mim, por que eu vou concordar com essa situação? Então, assim, tem que haver uma comunhão de ideias, uma comunhão de pensamento, uma comunhão de sentimento entre todos os componentes da reunião. E é isso que a gente busca constantemente da casa espírita e quando a gente opta por montar determinados grupos mediúnicos. A gente busca, na medida do possível, por orientação dos mentores, dos trabalhadores espirituais da casa, formar grupos onde as pessoas tenham simpatia umas pelas outras, para que isso possa facilitar
o trabalho dos irmãos espirituais, que possa facilitar a assistência àqueles espíritos que serão atendidos nessas reuniões. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Paulo? Mas o som também... Aprovo 100% que você falou. É isso mesmo. E precisa também, da parte dos dirigentes, estabelecer normas com... Eu não sei a colocação direito, mas Eurípides Barçanufo fala assim, que você tenha energia, disciplina, que não atropele o amor e que o amor também não neutraliza a disciplina. Eu não sei a colocação, mas tem que ter um equilíbrio, mas tem que ter seriedade, autoridade com amor. Governar o pessoal, o pessoal dirigentes, com muito amor, com cuidado, para que, por exemplo, um curso desse, tem muita gente que não está fazendo o curso. Então, através desse movimento, desse estudo, naturalmente já dá para fazer uma seleção de membros para uma equipe e para outra equipe. É por aí que a gente vai montando. São anos e anos. Às vezes a turma vai montar uma equipe mediúnica aí, ele vai conseguir ter uma reunião séria 20 anos depois, com tanto de gente que vai entrando, vai reciclando, e vai ficando aqueles que realmente vão abraçar a causa. Não é fácil, mas tem que persistir. É necessário disciplina, disciplina e disciplina. Exato. É isso que nós precisamos no trato, no cuidado e no desenvolvimento das atividades mediúnicas que todos nós devemos ter, no desenvolvimento das nossas atividades dentro das casas espíritas, né? Mais alguma coisa, gente? Todo mundo tem uma liberdade. Não é possível. O Zé do Tim morreu hoje. Podemos encerrar? Alguém quer colocar mais alguma coisa, Maria Flávia? A mediunidade passiva Ninguém mais? Acho que podemos encerrar, né, Silvio? Eu penso que sim, porque o pessoal está muito quietinho aí, até o chat aqui também, devagar. Né? Não sei se você viu aí, Maria Flávia pôs algumas considerações, o Paulo também, né, a respeito das partes práticas. Mas, no geral, eu acho que ficou bem esclarecido, sim. Se o pessoal não tem nenhuma objeção, aí nós já podemos realmente encerrar, né? Não. E a aula, te interrompendo, e realmente a aula com as dúvidas lá da Evelyn foi bastante didática, simplificada e produtiva. Eu gostei muito. Então, realmente o trabalho dela é muito completo, né? Então o pessoal fica aí meio sem jeito, às vezes, de falar, por todas as dificuldades naturais aí, né? Mas faz parte, a gente precisa entender que nós estamos aqui para aprender mesmo, né? É isso, gente? Então podemos encerrar em paz, né? Paulo levantou a mão aí. O que você quer dizer, Paulo? Pode falar. Paulo, pode falar aí. Não, para mim Eu tá bati o tranquilo. dedo na mãozinha aqui, nem sabia que acontecia isso. Então beleza. Então não quer falar nada não, né? Tem complementação. Então, Bom, então, boa noite, gente. Muito obrigado. estamos encerrando aqui, pessoal, agradecendo a participação de vocês, agradecendo o apoio dos amigos espirituais, da espiritualidade maior, e agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos juntos, estudando, aprendendo essa doutrina de luz. Obrigado a todos pela participação. O Grupo Guerreiro de Cristo agradece muito a vocês pelo carinho. Que nós possamos encerrar em paz, com a proteção maior. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço.